E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre FIDE e multicapacitado Lincoln Lucena. Tudo bem, Lincoln? Olá, Felipe, tudo bem? Tudo ótimo comigo aqui em Brasília. Maravilha. Eu vou dar só uma breve introdução de alguém que tem uma vida muito longa dentro do xadrez, mas, bom, é mestre FIDE, foi 9 vezes campeão brasiliense, já teve campeonato, foi campeão brasileiro sêniors, vice-campeão brasileiro, acho que é pan-americano, sêniors também. Ele foi, cobriu em loco todos os métodos do Kasparov e Karpov, que é uma coisa excepcional. É autor de livros, é árbitro internacional, já representou o Brasil numa Olimpíada. Deve ter mais coisa que eu estou esquecendo, mas espero que pouco a pouco, durante a entrevista, a gente toque nos pontos mais importantes. Mas a gente vai ter que separar essa entrevista em algumas partes, então vamos começar com a parte de jogador, né? Você sempre morou em Brasília, sempre jogou em Brasília, e como é que foi o seu início com o jogo? Na verdade, eu aprendi o xadrez no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro nos anos 60 e frequentava a Associação Cristã de Moços, ACM, famosa ACM. E lá eu passei por uma sala onde se jogava xadrez, fiquei realmente apaixonado. E aquele famoso mestre carioca JC de Almeida Soares programava um curso na ACM durante uma semana e eu me inscrevi e aprendi a mover as peças. Foi isso exatamente que aconteceu. E logo em seguida eu mudei para Brasília. E ao chegar em Brasília não tinha ninguém que eu conhecia que pudesse jogar xadrez, ou que eu soubesse que jogava xadrez. Então eu praticamente quase que abandonei o jogo e comecei a jogar dama. Aquele jogo de dama de 64 casas. A gente jogava embaixo dos blocos, porque Brasília não tinha nada, no ano 63, não tinha nada. Então, para minha surpresa, um belo dia chegou um cidadão, um senhor idoso, começou a olhar eu jogar dama com os outros e perguntou: quem é que joga xadrez aí? Que já foi a pergunta dele. E eu imediatamente disse: eu jogo. Bom, então, ele disse assim: então vamos lá para casa. Eu tenho um tabuleiro lá, vamos jogar. Era um senhor idoso, Horácio Lemos Júnior. E ele me convidou e eu fui. E sentei com ele, jogamos umas 10 partidas, ele me ganhou de 10-0, sem dar a menor chance. Eu não sabia realmente jogar xadrez. Eu empurrava as peças e achava que jogava xadrez, mas não sabia. E ele, depois que me ganhou essas 10 partidas, ele disse assim: olha, você parece que tem talento, mas não sabe nada de xadrez. Eu disse: tudo bem. Muito bem, senhor Horácio, parabéns. Eu realmente pensei que jogava, mas eu não sei jogar. Aí ele me perguntou, olhando nos meus olhos: você quer aprender a jogar? Eu disse: teria muito desejo, e tenho, de aprender a jogar, porque eu sei que eu gosto do jogo, mas não sei. Então eu disse assim: vem aqui comigo esse quarto. Me levou para um quarto no apartamento que era uma biblioteca e me mostrou uma parede cheia de livros de xadrez. E disse assim: olha, está vendo isso? Você tem que estudar. Xadrez tem que aprender. Você já pegou um livro de xadrez? Eu disse: não, nunca peguei. Então ele disse assim: quer aprender? Eu vou te emprestar um. E para minha felicidade, o livro que ele emprestou é um livro fundamental para quem está começando no xadrez. E que eu sempre pergunto a enxadristas brasileiros qual foi o primeiro livro, como ele começou a história, e ninguém fala desse livro. Embora esse livro em Cuba é um mandamento para qualquer jogador de xadrez. Chama-se Tratado General del Ajedrez, Luiz Palau e Roberto Grau. Então ele me empresta o primeiro tomo, Rudimentos, eu consigo ler isso em um mês, depois ele me empresta o segundo, e assim eu vou até o último. E quando eu lendo o segundo tomo para o terceiro, ele já não ganhava mais de mim. Mas ele dizia que estava muito satisfeito pela minha evolução lendo esse livro. E esse livro, na opinião do grande mestre Neuris Delgado, de Cuba, que agora vive no Brasil, como você bem sabe, ele esteve conversando comigo e disse que esse livro é fundamento básico para qualquer enxadrista cubano, mediano, grande mestre feminina, todos têm obrigação de ler esse livro. Tratado General del Ajedrez, Luiz Palau e Roberto Grau. Isso é um começo bem interessante e muito curioso, porque e se aquele dia você não tivesse ido jogar dama, né? Podia. Pois é, exatamente. Agora, Exatamente. ainda assim, você já começou a ter uma educação básica de xadrez, né? Um material bom, mas
você teve qual foi o primeiro contato com torneios, né? Tinha torneios em Brasília nos anos 60, começo dos anos 70? Ou tinha que ir para algum lugar? O Brasília começou cedo com os eventos 61, 62, 63, foram os primeiros campeonatos, mas eu não jogava, não. E teve em 64 um famoso campeonato brasileiro jogado em Brasília, no melhor hotel da cidade, o Hotel Nacional, com os grandes nomes do xadrez brasileiro, Rocha, Helder, e tinha mais, quem mais tinha? Então, os melhores naquela época. Eu não sei, eu acho que foi o Rocha que ganhou esse torneio. E foi contratado pelo Clube de Xadrez de Brasília para ser representante de Brasília em alguns eventos. E ele andou jogando para o Brasil. Mas eu nem conhecia o Rocha, nem o Helder, nem Madeira de Lei, nem aquela turma toda do passado que jogava. E em 68 foi fundada a Federação Brasiliense de Xadrez. Eu fui designado diretor técnico, primeiro diretor técnico da federação. E realizou-se, então, o primeiro campeonato oficial da Federação Brasiliense no ano de 68, porque os outros eram todos do Clube de Xadrez de Brasília. Muito bem. E em 68 eu ganhei este campeonato brasiliense, apenas com 2 anos ou 3 anos de prática, e ganhei o campeonato e fui jogar por Brasília o Torneio Nacional de Aspirantes em Juiz de Fora. Você estava com uns 20 anos nessa época, é isso? Exatamente, exatamente. Mas eu acompanhava já Mequinho desde 64, quando ele ganhou o Campeonato Brasileiro. Eu acompanhava diariamente pelo Jornal dos Esportes no Rio, o resultado, as partidas, e eu ficava realmente enlouquecido de ver o garoto de 13 anos se sagrar campeão brasileiro de xadrez, né? Mequinho realmente foi um imã para mim no xadrez. Eu digo, como é que é fantástico esse cara, eu era um admirador fantástico dele, mesmo que não o conhecesse, não tivesse nenhum contato. E a partir dessa motivação do resultado dele, em 66 ele jogou Hastings, né? E jogou com Botvinnik, que eu praticamente acompanhei a partida ao vivo por telex. Eu fui a um jornal e os lances chegavam por telex. E eu acompanhei essa partida, onde ele acabou perdendo para o Botvinnik. Mas aí, para você ver como eu já estava muito conectado com o xadrez, só acompanhando as partidas. E ele tem uma história fantástica para o xadrez brasileiro, porque a partir dele começam a se obter resultados incríveis, né? Ele mesmo obtendo resultados incríveis, campeão sul-americano, mestre internacional, depois grande mestre, todas conquistas memoráveis, diria. E aí, eu, em 68, vou jogar esse torneio em Juiz de Fora, retorno a Brasília, em 69 jogo em São Paulo, Torneio Nacional de Aspirantes, no Clube Xadrez de São Paulo, e na volta vou fazer um curso de xadrez com Olício Gadia, que morava no Rio de Janeiro. Eu fiquei uma semana lá mostrando minhas partidas para ele, e ele analisando. Olício Gadia, para mim, um grande jogador, um grande teórico, e ele me mostrando alguns pontos débeis que eu tinha, muitos ainda, na época, era muito fraco ainda. E eu passei uma semana no Rio estudando isso em 69. Em 70, que eu me lembro, eu não tive grande atividade enxadrística, mas em 71, no match Fischer e Petrossi, em Buenos Aires, eu resolvi ir lá ver. Olha só. Arrumei um patrocínio e tive a honra, a felicidade de olhar o grande Fischer jogando com Tigran Petrosian no Teatro Colón, em Buenos Aires. E, para minha sorte, eu vi Fischer perder, que era uma situação difícil, né? Porque ele tinha ganho praticamente todas as partidas dele com todos os outros grandes mestres, e ele quebrou, o Petrosian quebrou essa sequência de vitórias de Bob. E eu estava presente no Teatro Colón, em Buenos Aires, e fiz parte da torcida que aplaudia freneticamente a Tigran Petrosian pela brilhante vitória. Aliás, muito bonita a partida, em que ele simplesmente superou Bob e quebrou as 19 vitórias seguidas que ele tinha. E, a partir daí, eu me dedico muito ao xadrez e ganho novamente o Campeonato de Brasília, em 71. E vou jogar por Brasília eliminatória para a final do Brasileiro. Ganho a eliminatória em Recife, onde estava Luiz Tavares, onde estava Asfora, o Tio e o próprio Marco Asfora jogando, Pinto Paiva, um grande jogador da Bahia. Estavam todos dessa região e Brasília fazia parte disso. E eu ganho esse torneio, vamos supor, seletivo para o Brasileiro e me classifico para a final do Brasileiro em Fortaleza.
E, de repente, eu estou no meio de todos os grandes astros do xadrez brasileiro, Helder, Rocha, Hermann, os nomes mais famosos, né? Pinto Paiva, desculpe, Pinto Paiva, que seria o campeão brasileiro, que era um sujeito que não tinha conhecimento nenhum de abertura da Bahia, mas era um gênio para jogar rápido e tirar ideias incríveis. Ele não tinha nada de preparação teórica, mas sagrou-se campeão brasileiro por puro talento, talento mesmo. E, na verdade, eu chego na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que eram 18 jogadores, eu chego invicto, passando por todos os grandes jogadores, empatando ou ganhando um, ganhando, empatando e ganhando. E na penúltima rodada eu jogo com Hermann Cláudio, e jogo uma variante que Korchnoi tinha aplicado no match, ou mesmo Spassky jogou, ou mesmo Bob Fischer, eu não sei, eu me lembro se foi Spassky que jogou e Korchnoi também jogou, uma variante da siciliana, que tem um sacrifício em B5. Naquela época tinha algumas variantes conhecidas, né, dos matches. E Hermann me ganha essa partida e quebra a minha invencibilidade. E eu estava dentro do ranking, eu estava entre os 6 do ranking nesse momento, que seriam representantes da equipe brasileira no Pan-Americano que se jogaria na Argentina. E na última rodada eu jogo com Adalto Vanderlei da Nóbrega. Você conhece? Um grande especialista em dados, né? Ele tem muitas partidas e muitos dados. Joga uma partida de pretas, uma Benoni, fico bem, mas talvez abalado por a derrota anterior, me enrolo depois e acabo perdendo. Então eu perdi nesse campeonato, primeiro campeonato brasileiro que eu jogo, em 71, perdi as 2 últimas partidas. E aí saí fora do ranking, fiquei em 8º lugar, se não me engano, com 2 derrotas somente. Acho que foi um bom início, apesar de que eu não tive chance nenhuma de disputar o título, mas eu, por exemplo, com o Pinto Paiva eu empatei, com o Asfora eu ganhei, enfim, com vários jogadores fortes do campeonato, eu tive boa atuação. Não, legal. Só agora, tentando ir um pouquinho, alguns anos à frente, né? Tem acho que duas partes ainda da sua carreira em xadrez que eu acho muito interessante. A primeira é falar um pouquinho da sua Olimpíada, que você foi representando o Brasil em 1980, é isso? Sim, é verdade. Contar um pouco, porque, enfim, é sempre uma ocasião, normalmente, uma Olimpíada. Fantástico, é? Sim. O ano foi 80, e a seleção da equipe nacional para as Olimpíadas dependeria do Campeonato Brasileiro, que foi jogado em Friburgo, Nova Friburgo. E em 80, então, eu fui participar dessa competição, junto com todos, estavam os melhores jogadores brasileiros na oportunidade, buscando um dos 6 lugares que era designado para compor a equipe brasileira. E tive um excelente torneio, perdendo apenas uma partida para o campeão Jaime Sunier Neto. E as demais partidas eu consegui ganhar ou empatar. E assim eu cheguei em 2º lugar, empatado com Herbert Carvalho, que talvez por milésimos ficou na minha frente e teria sido considerado vice-campeão. Mas eu e ele estávamos juntos na pontuação. Então a equipe foi Jaime Sunier campeão, eu, Herbert, Hermann, Helder e o representante do Ceará, que eu estou me lembrando, Luiz Gentil. Foram os 6 primeiros colocados para compor a equipe nacional. E essa foi a designação da equipe. E muitas partidas na Olimpíada eu joguei no primeiro tabuleiro, joguei 2 partidas no primeiro tabuleiro, ganhando as 2 partidas que eu joguei no primeiro tabuleiro. Primeiro com o grande mestre Spiridon Skembris, da Grécia, faz tempo que eu não vejo ele jogar, mas ele jogava muito bem na época. Depois contra o primeiro tabuleiro das Filipinas, na última rodada das Olimpíadas. Parece que alguns jogadores brasileiros já tinham voltado, então restou para mim jogar no primeiro tabuleiro. Então, eu joguei 2 partidas da Olimpíada no primeiro tabuleiro e venci as 2. Isso eu acho que é um resultado para mim que eu nunca imaginei. E as outras tive uma atuação razoável durante a participação na equipe. Em 1980, Malta. Evidentemente, os russos ganharam essa Olimpíada, mas o Brasil não foi mal, o Brasil foi bem. Não foi uma Olimpíada... enfim, os russos claramente a gente não tem muito como competir, mas foi uma Olimpíada bastante boa do Brasil. Agora, aí você seguiu um jogador muito ativo, né? Mas eu acho que uma parte legal
esse arco que forma de você ter sido campeão brasiliense bem novo, e eu queria que você falasse do seu mais recente título brasiliense, né? Você já era um veterano dos tabuleiros. Exato. Esse é um fato curioso. Eu ganhei em 68 o campeonato, como falei, e queria muito jogar o campeonato de 2018, que seriam 50 anos depois, né? E pensei em receber um convite, um wildcard dos organizadores. Eu até pensei em pedir para o presidente da federação, mas achei que era... Talvez, se ele se lembrasse, eu ficaria muito grato, mas aparentemente eles não se lembraram desse episódio ou da situação, então eu tive que jogar todas as eliminatórias, a parte eliminatória, para jogar semifinal e jogar a final. Eu praticamente passei pelo caminho que todos teriam que passar. Então eu joguei eliminatória, semifinal e final. E todas essas fases eu ganhei. Ganhando, então, o campeonato de 2018, 50 anos depois de ter ganho o mesmo evento em 1968. Portanto, 68 para 2018, 50 anos. E eu, com 70 anos, ganhei o título. E Adalto me disse que talvez esse fosse um recorde brasileiro seguro. Nenhum enxadrista conseguiu isso, ou nenhum desportista, porque é muito difícil você conquistar o mesmo título 50 anos depois. E no xadrez existe essa possibilidade, mas também não tem ninguém que tenha tido isso. De modo que ele acha que no mundo também não tem ninguém que tenha esse registro de ganhar o mesmo evento 50 anos depois. Eu não procurei porque já está bom para mim. Se for no Brasil esse resultado melhor, muito bem. Claro, mas realmente, algo a se orgulhar, sem dúvida. Realmente eu me sinto assim, um pouco orgulhoso, como deve ser o caso, porque não é fácil. Você, como enxadrista, grande mestre, você que participa de competições, imagine ganhar a mesma competição 50 anos depois. A idade, o peso da idade, né? Mas a experiência ajuda, mas evidentemente é um resultado que tem que ficar guardado na história. Sem dúvida. E aí você ainda jogou alguns torneios sêniores, ainda joga, né, um jogador ainda ativo, mas acho que tem tanta coisa para falar que vamos dar um pause por enquanto na questão do jogador. Mas para terminar esse tópico, eu queria que você falasse qual foi o lance da sua vida, ou porque você acha mais brilhante, ou porque te dá boas recordações, por qualquer razão que você quiser escolher. Olha, como já te disse, o lance da vida, eu acho que é muito difícil numa partida, porque para mim a partida é que reúne uma série de lances que te levam a encontrar o lance da vida. Mas às vezes a partida não é boa, mas ocorre um momento qualquer, uma oportunidade, como ocorreu numa partida que eu joguei no Campeonato Pan-Americano Sênior de Mar del Plata 2011 contra o Herman Cláudios. Eu estava de brancas conduzindo a partida, era o campeonato seletivo para o Campeonato Mundial, que eu acabei indo jogar na Croácia, em 2011, e a verdade é que surgiu um momento em que eu ataco uma dama, um cavalo e uma torre. E ele faz aparentemente o lance óbvio para defender as duas peças atacadas simultaneamente. Dama defende torre, dama defende cavalo. Só que se eu tomo dama, toma cavalo, ele pode tomar minha dama e não acontece nada. Mas eu tomo a torre dele ao ato. E ao fazer esse lance, eu senti assim, uma satisfação muito grande, porque dama toma torre, eu estou entregando a dama e ele não pode capturar, ele tem que abandonar porque perde uma torre limpa. Mas esse lance me parece muito, muito árido, muito brutal. E não é um lance, é uma situação que ocorreu ali de fato no tabuleiro e que me permitiu fazer. Eu não sei se você se lembra do Dama H6 de Carlsen contra Karyakin, no match em 86. O último lance do match. Último lance, um lance que surgiu aí para ele fazer, claro que ele tinha previsto isso, mas um lance que não dá muito para analisar, porque tem que fazer esse lance para ganhar, e é bonito, né? Foi exatamente uma coisa parecida. A outra partida que eu reputo importante, eu ganhei o prêmio de beleza em 76 no Campeonato Brasileiro, contra Alexandre Castro, um jogador de Minas Gerais, que eu não sei se ele voltou a jogar novamente, mas essa partida, inclusive, foi publicada no Charmatin Bioletim da União Soviética, na época, a famosa revista russa, que apresentava resultados dos países todos, e essa partida estava publicada lá, foi publicada.
Mas aqui eu reputo que uma das melhores partidas é contra esse mestre israelense, que eu falei há pouco, Yafek Yohanan, o mais titulado da FIDE no recente campeonato mundial jogado em Bucareste, na România, que você me disse que chegou a ver a partida. Essa, para mim, eu considero, em termos de partida, em termos de nível, de qualidade, talvez a melhor que eu tenha jogado. Esta é a minha partida da vida, né? Não diria. Mas ela tem um lance da minha vida que você viu, é um sacrifício de cavalo, que eu acho muito interessante em E6. Se você depois tiver tempo para dar uma olhada que é muito interessante. Vamos fazer um vídeo para o canal tentando mostrar esse lance e explicar para lançar antes da entrevista, que é bem interessante. O Afek é um compositor... Fantástico. É um cara também muito interessante, então acho que é um registro muito bacana. Então, primeiro, assim, esse seu acompanhar o Fischer Petrosyan em Buenos Aires deve ter sido uma experiência bem interessante. Então, e você depois veio acompanhar mestres de Karpov e Kasparov. Então, contar um pouquinho dessa sua atuação como jornalista que estava cobrindo eventos, esse convívio, a atmosfera. O que você pode contar de interessante desses eventos? Olha, Felipe, eu reputo essa minha experiência como verdadeiramente uma prática universitária, em termos de experiência, como se eu fizesse um curso de pós-graduação. Como jogador, eu aprendi, me desenvolvi, participei, mas o que eu ganhei de conhecimento e de experiência assistindo as partidas do Campeonato Mundial de Xadrez, mais no caso Karpov e Kasparov, que eu tinha visto uma partida apenas, e essa partida nunca eu esqueci, que foi Petrosyan Fischer, Buenos Aires, 71, foi uma experiência incrível. De repente você está num lugar repleto de grandes mestres, dos grandes astros do xadrez mundial, na oportunidade eram os russos, e de uma tacada só eu vi no mesmo dia, perto de mim, Mikhail Tal, Smyslov e todos os outros grandes mestres, Keller, Polugaevsky, Taimanov, uma pleiade de grandes nomes, de repente, ao seu lado, analisando as posições das partidas. Isso sem contar com os internacionais que estavam presentes também. Por exemplo, Dom Miguel Naidorf, ativo participante desses campeonatos, como comentarista e analista, Arnold Denker, dos Estados Unidos, Raymond Keane, da Inglaterra, e muitos outros. Enfim, só o contato e ter a atmosfera, como você perguntou, é algo realmente indescritível. Além, evidentemente, dos dois grandes mestres que estão disputando as partidas. Mas o ambiente, o contato, a fleuma, de você conversar com um grande mestre, de analisar com ele uma posição, é algo que não tem preço, entendeu? Não há como você reconstituir isso na vida comum. Eu, por exemplo, em Moscou, na primeira match, eu estou no Palácio das Colunas, um lugar maravilhoso, lindo, analisando na sala de imprensa, sentado diante de Vassilkov. Eu estava vendo uma posição, ele sentou-se. Em seguida, se sentaram vários grandes mestres ao lado da mesa, e Alvar Gipselis, que jogou no Internacional de Sussi, estava também analisando. E, para minha surpresa, surgiu ao meu lado nada mais, nada menos que Mikhail Tal, o fantástico Mikhail Tal, que disse, humildemente falou, será que eu posso sugerir aqui? Eu me virei, olhei para ele e não acreditei, era o próprio, ao vivo, em pessoa, pedindo para dar uma sugestão na mesa. Ele falou em inglês ou por curiosidade? Ele perguntou em inglês? Não, ele falou em russo. Ele falou em russo, É porque ele também não me conhecia, e ele pensou que eu fosse algum russo, né? Mas eu não tenho cara de russo, mas podia estar no meio de tantos russos. Algo assim, ele falou, dar a minha opinião, dar a minha sugestão. Eu sabia um pouco de russo, mas não o suficiente para conversar, mas deu para entender que ele queria dar uma piruada, em outras palavras. E fiquei ali realmente sentindo aquele momento mágico, eu sentado na mesa, analisando com outros grandes mestres, e Mikhail Tal, o super Tal, o fantástico, ao meu lado, fazendo analisando ou propondo um lance. Então, um momento desse não tem preço para você, né, se sentir no mundo do xadrez de outra forma. E foi assim que eu vivi os 4 meses em Moscou. Por incrível que pareça, eu fui para passar 1 mês e meio, 2,
No início desse primeiro match, eu pensei que não ia ficar nem um mês, porque 5-0 para Karpov parecia um resultado quase que definitivo, e nunca imaginei na minha vida que eu ia sair de Moscou só em fevereiro do ano seguinte. Foi uma coisa assim que eu realmente, no final, estava lutando para ficar lá, porque o frio era monstruoso. Eu realmente não estava preparado para aquele frio e também não estava vendo um limite para o match. E o match termina abruptamente no dia 9 de fevereiro, quando Karpov perde, né? A segunda partida em seguida, fazendo o resultado ficar 5-3. De modo que eu até dei graças a Deus que tinha terminado, mas eu pude ver as 49 partidas, ou 48 partidas, em que o placar ficou 5-3 e o match inacabado, como você sabe, para ser reiniciado em setembro de 85. Mas antes desse match, em 84, eu estive em Londres vendo Korchnoi e Kasparov decidirem o direito de desafiar Karpov. Korchnoi e Kasparov, ganham por Kasparov, que depois jogou com Smilov e ganhou o direito de desafiar Karpov. Então eu comecei a achar que era muito melhor para mim estar acompanhando os melhores do mundo do que como jogador, porque como jogador você tem atenção, você tem os problemas do resultado, você perde uma partida, o ambiente já fica ruim. Então, como um observador, é a melhor coisa do mundo. Você vive as mesmas emoções, mas não vive a mesma tensão. Então, em 84 aconteceu esse match inacabado, essa experiência de ter tal ao meu lado e tantas outras que eu vivi, que eu voltei no ano seguinte, 85, para o match revanche, já que o match não tinha acabado. E, novamente, vivi outras emoções fantásticas. Uma delas, a maior emoção, eu diria, foi ver Kasparov coroado, em 1985, campeão do mundo, ao destronar Karpov, que era campeão desde 75. E, na festa de encerramento, Kasparov me convida para ir à festa de comemoração de campeão do mundo, que foi duro ele conquistar esse título de Karpov, porque a estrutura soviética do Comitê de Esporte e Comitê de Xadrez era toda a própria Karpov. Kasparov era um intruso que estava procurando atrapalhar. E, de fato, atrapalhou, porque perdia o primeiro match 5-0, conseguiu 3 vitórias e fez o match acabar. Injustamente, na minha opinião. E em 85 ele tinha que provar que ele podia ganhar o match anterior. E ele ganhou. E ele quebrou uma estrutura de poderio de Karpov total. Entendeu? É uma coisa assim que precisa, talvez, um capítulo para explicar. E então, em 85, eu tenho aqui, eu não sei se eu posso mostrar, dá para registrar? Dá, sobe só um pouquinho mais. Isso. Aí. Tá bom. Na festa de celebração do título, na data de 10/11 de 85, Kasparov foi coroado campeão do mundo e deu uma festa. Eu estava na festa dele de comemoração. E ele me outorgou esse livro com uma dedicatória muito especial, conforme está visto aqui. Tem uma foto aí do lado, que é uma foto que eu tirei dele em Cannes, um pouquinho na mais França. Direita, fazendo favor. Pro outro lado, aqui? Pro outro lado. Isso. Sim, isso. Uma foto que essa foto eu tirei e guardei no livro, que não faz parte do livro, mas é porque eu tirei essa foto dele jogando com Jay Whitehead, dos Estados Unidos, em Cagnes-sur-Mer, na França, no ano de 1977. Kasparov perdeu essa partida e perdeu o título mundial de cadetes que ele estava jogando. Foi o único título mundial que ele perdeu contra esse americano. Ele perdeu para Jay Whitehead e não se sagrou campeão mundial. Foi o único campeonato que ele perdeu e a única partida que ele perdeu no torneio. E eu tirei essa foto e depois com ele estava recebendo esse livro em Moscou, em que ele me outorgou com uma dedicatória muito especial. Eu fiquei realmente, então, eu cheguei ao máximo na minha carreira. Posso acontecer qualquer coisa que eu já estou feliz, porque participar da coroação de um título do campeão mundial, no caso Kasparov, brilhante Kasparov, receber um livro ainda é uma coisa extraordinária. Mas o mais extraordinário viria também depois, porque Kasparov, em 96, me ligou de Londres, dizendo que viria ao Brasil para fazer uma simultânea contra a equipe nacional. E nessa visita ele gostaria de encontrar o Pelé, o nosso grande futebolista,
para mim, o maior jogador de futebol do mundo, e que não tinha graça ele vir ao Brasil e não encontrar o Pelé. E me pediu que eu pudesse arrumar um jeito dele encontrar o Pelé. Na oportunidade, eu sabia que Pelé era ministro dos esportes, no ano de 96, do presidente Fernando Henrique Cardoso. E eu trabalhava no governo. Então, consegui agendar uma audiência com o senhor ministro para falar com ele desse assunto. E ele agendou, realmente marcou um encontro comigo numa quinta-feira para tratar desse assunto relativo a Kasparov. E lá chegando para falar com o ministro, encontrei o Pelé muito alegre, Pelé muito satisfeito, estava vibrando, porque na quarta-feira, a noite anterior a essa quinta-feira, às 10 horas da manhã, o filho dele, goleiro de futebol, Edinho dos Santos, tinha agarrado um pênalti cobrado pelo pé de anjo do Corinthians, numa partida que foi jogada. Marcelinho Carioca. Mas o Pelé estava numa alegria, dizendo que era goleiro também, que agarrava no gol e falava muito com o Edinho que ele não tinha que se mexer antes, que essa história de goleiro se mexer antes era bobagem, que o goleiro tinha que ficar 90% no meio do gol, e que muitas bolas vão no meio do gol, então as chances dele aumentariam muito. Então ele criticava os goleiros que se jogam, e que eu vejo que vivem jogando até hoje, antes do cara bater o pênalti. Então, tratei com ele do assunto dele poder encontrar o Kasparov. E ele me perguntou quando seria o encontro. Então, a ideia é que ele fosse num sábado ao Rio, estivesse ao lado de Kasparov e fizesse o primeiro lance do Kasparov contra a equipe brasileira, que ele ia jogar no hipódromo da Gávea, no Rio. Mas Pelé achou que era muito cansativo para ele sair de Santos e ir para o Rio só para essa solenidade. Então, prometeu qualquer momento que o Kasparov pudesse ir a Brasília, o Pelé receberia ele sem maior problema. Além do mais, porque no livro eu levei esse livro, o livro que o Kasparov tinha me dado, eu mostrei a ele que o Kasparov tinha fotos que jogava futebol. Aqui está o Kasparov no livro, Teste do Tempo, né? O famoso livro dele, Teste do Tempo. Dá para ver? Dá. Ele com a bola aí, com a pelota. E aí, nesse momento, o Pelé resolveu fazer uma dedicatória para ele. Dá para ver? Garry Kasparov, acho que Best Wishes. Pelé. O King do futebol. Brasília e a data. Você só subiu um pouquinho, acho que dá para ver melhor. Ok. Veja bem. Então, certamente, esse livro é quase um mini museu, porque ele tem a assinatura do campeão do mundo de xadrez, no dia que ele é campeão do mundo, e tem a assinatura do maior jogador de futebol do mundo, o tricampeão mundial Pelé, para Kasparov. É incrível, mas o livro está aqui. Não, isso sem dúvida alguma é raridade. Agora vou te mostrar outra raridade também interessante. Vamos ver. Esse posso... Victor Korchnoi, Merano, Karpov, Korchnoi, Merano, o que tem aí embaixo? Não tem aí uma assinatura aí? Não dá para ver, acho que tem que subir um pouquinho mais. Não dá para ver? Talvez mostrar um pouco mais de longe, acho que é mais fácil. Aqui. É sobre o match Karpov e Korchnoi Merano, 81. A assinatura que está aqui. Para Lucena, to Lucena, with the best wish, Anatoly Karpov. Olha só, nada mal. Segundo campeão mundial que eu tenho uma assinatura num livro. Hein? E eu não posso esquecer desse aqui também. Conhece? Tigran Petrosyan, grande. Dá para ver? Tigran Petrosyan. Tigran Petrosyan jogou o torneio internacional do Rio que eu dirigi, um internacional de 79. E foi ao meu quarto, e eu estava com esse livro, que ele queria falar comigo uma coisa importante. E ele chegou muito humildemente, o grande Tigran Petrosyan, e disse: Sr. Lincoln, eu queria lhe pedir um favor, porque eu preciso da ajuda da minha esposa, dona Rona Petrosyan, e vim parar nesse hotel Copacabana Palace, que é um hotel muito caro, e eu sou recebi da Federação Soviética a passagem e uma pequena quantia em dinheiro. Então eu não tenho condições de bancar essa hospedagem da minha mulher. E eu acho que ela é muito importante para mim, como sempre foi, e esse torneio eu quero ter a possibilidade de disputar uma vaga do próximo Campeonato Mundial. E eu queria ver se o senhor poderia me dar uma ajuda. E eu disse: senhor Petrosyan,
o seu pedido não é um pedido, é uma ordem. Então, fica desde já acertado que todas as despesas da sua esposa, Rona Petrociano, Copacabana Palace, estarão cobertas pela organização. Ele quase que se ajoelhou na minha frente. Oh, muito obrigado, muito obrigado. E eu aproveitei a oportunidade e pedi, então, que ele autografasse o livro aqui, dele, de partidas dele, e na pressa ele não dedicou, ele apenas autografou e foi embora. Então, um outro livro autografado por um ex-campeão mundial. Enfim, eu diria, são situações que você vive e que se você for programar, você não tem, né? Foi isso. Sem dúvida. E a história dos matches é uma coisa realmente extraordinária. Você fica conhecendo super grandes mestres, fica amigo de muitos grandes mestres. E, por falar nisso, eu depois, no ano de 88, o grande mestre Ulf Andersson, que é meu amigo há mais de 35 anos, me convidou para ser segundo dele espiritual na Copa do Mundo do Xadrez, que se realizou no período de 88, a Copa Mundial, com todos os jogadores, Karpov, todo mundo jogando. E Tal, Spassky, todo mundo. E eu fui a 3 eventos. E mais num evento muito especial, em Reykjavik, na Islândia, eu cheguei à conclusão que eu tinha conhecido o gênio de todos os gênios. Eu não sei se você já viu alguma palestra minha ou algum comentário, mas ultimamente eu sempre faço uma palestra falando do gênio de todos os gênios. Quem você acha que seria, possivelmente, na sua opinião, o gênio de todos os gênios? Eu sei a resposta que você vai dar, e eu não vou contestar, mas você está falando do Mikhail Tal. Perfeitamente. E eu tenho razões de sobra para falar por que cheguei a esta conclusão lá em Reykjavik, pela situação que passei, inusitada, mas absolutamente concreta, de ver a realidade diante dos meus olhos e não acreditar. Eu sempre fui admirador de Tal, sei que hoje em dia ele é um dos mais admirados campeões do mundo pelas suas partidas, né, pelo homem que não dava muita importância a perder, para ele era igual. O Ulf Andersson me contou uma vez que jogou um final de cavalos com ele num torneio na Suécia, e ao final o Ulf ganhou, jogando com muita técnica, e no final Misha Tal se virou para ele e disse assim: Mr. Andersson, muito obrigado pela aula que o senhor me deu. Isso já era. Você ficou assim surpreso. Muito obrigado pela aula que você me deu. Então ele era uma pessoa humilde e uma pessoa realmente diferente. A vitória e a vitória vinha do seu talento, e a derrota ele não considerava como tão importante. Mas tem um fato que realmente marca a história de Tal. Ele tinha apenas um rim. E, evidentemente, isso era um problema que ele carregava com ele em termos de saúde, embora tivesse ser um homem forte, porque ele passava por muitos problemas de saúde. Em 62, em Curaçao, ele teve que jogar o torneio internado no hospital, ficou suspenso vários dias, não podia jogar, porque teve uma crise muito aguda. Mas, infelizmente, apesar de ter este rim apenas, Misha Tal era um homem forte e gostava muito do álcool, da bebida. Ele se dedicava muito aos torneios e, de vez em quando, escapava para beber. Bem, isso prejudicava ele, muitos torneios, né, porque ele tinha problemas renais e, com isso, a saúde ficava debilitada. E, geralmente, ele chegava nos finais dos torneios jogando mal, mas por causa da saúde. E em Reykjavik ocorre um fato em que eu sou testemunha e vivencio de uma forma extraordinária. Kasparov, na 5ª rodada do torneio, perde para Sokolov. Kasparov, campeão do mundo, líder da Copa. Perde uma partida em que ele perde a dama dele é caçada, e ele se exaspera, se levanta do tabuleiro, derrama as peças e tal, e vai embora. E, na verdade, as análises mostraram que ele podia continuar a partida, que ainda ia ter uma certa compensação. Mas Kasparov não quis saber disso e abandonou. Ocorre que, no dia seguinte, ele joga uma partida com outro russo que estava presente, eu não me lembro se era o Spassky, outro jogador, e empata muito rapidamente a partida para se recuperar dessa derrota. E aí vem a rodada seguinte. Nesse dia em que Kasparov empatou rápido,
Tal também empatou muito rápido a sua partida. E foi para uma sala VIP, onde haviam vários convidados. Eu, de vez em quando, estava lá e o vi sentar e pedir uma garrafa de uísque. E ele pede a garrafa de uísque, eu fico atento, olhando. Eu digo, minha Nossa Senhora, será que ele vai tomar essa garrafa toda? E realmente, de fato, isso aconteceu. A garrafa ficou com ele praticamente a tarde toda, porque ele empatou muito rápido e ficou lá na sala VIP até terminar as outras duas partidas, e a garrafa de uísque foi diminuindo e zerou. Bem, evidentemente que alguém que toma um litro de uísque fica evidentemente bêbado. Ele não ficou bêbado, não sei o que aconteceu, mas ele ficou completamente knockdown, como se tivesse nocauteado, ou em coma alcoólico, praticamente. Que é isso? E todo mundo foi embora, e eu, no final, estava lá com Fredrik Olafsson, Boris Spassky também estava. Boris dizia, nossa senhora, ria, mas que coisa que ele está fazendo com ele. Completamente bêbado e completamente jogado no sofá da sala VIP. E a única solução que nós tínhamos era dar uma solução de levá-lo dali para o hotel. E conseguimos reunir forças para botar ele no carro. Quem dirigia o carro era o Fredrik Olafsson, da Federação Islandesa, Spassky na frente, eu estava de um lado, Tal no meio, e um outro enxadrista do lado dele. Levamos até o hotel. Pedimos a um porteiro islandês forte que viesse nos ajudar para tirá-lo do carro. Ele estava totalmente knockdown. O cidadão pegou ele como pega uma criança, assim, carregando, e foi carregando Tal para dentro do hotel. Entrou pelo hotel ante o torpor dos outros jogadores. Todos estavam no restaurante e viram a cena, ele sendo carregado para o seu quarto. E eu atrás, Spassky, fomos lá, entramos no quarto e orientamos colocá-lo de lado, não de bruço, porque poderia sofrer, né, alguma situação desagradável e ele se engasgar ou passar por um momento difícil. Então ele foi colocado como se num caixote, cheio de livros de xadrez de um lado e do outro, no meio ali, para ele não poder, se engasgar se acontecesse alguma coisa. Quando eu saí de lá, com o Spassky e tudo, fomos jantar, eu vi o comentário geral dos grandes mestres que viram tudo isso. Estava Portes, estavam outros todos. E o comentário era o seguinte, é que de vez em quando o Tal fazia isso, quando ele recebia uma ordem do Comitê Estatal de Esportes da Rússia. E nesse momento ainda, era o ano 88, o Comitê Estatal existia na Rússia. E que a ordem teria sido o seguinte, como ele ia jogar contra Kasparov a próxima partida, a ordem seria para que ele perdesse a partida, para compensar essa derrota que Kasparov teria tido com Sokolov. O campeão do mundo não podia, teria que recuperar esse ponto. E o ponto para ser recuperado era em cima de Mikhail Tal. E Kasparov tinha brancas. Então, parecia verossímil essa história, né? Então, ele, como vingança, ou se sentindo aborrecido, considerou que embebedar-se para não poder jogar bem a partida era uma justificativa. Se ele perdesse no outro dia, ele tinha jogado bêbado, o que podia fazer? Perdeu. E contra o campeão do mundo. Bem, esse comentário me chocou muito, porque disse, poxa, não é possível que até hoje o comitê faça uma sugestão dessa para perder para o campeão do mundo não ter prejuízo. E logo com quem? Uma figura tão fantástica como era Tal. De modo que eu fui saí à noite com o Uf, conversamos e tudo, e eu fiquei realmente muito triste, porque será verdade isso? Não posso crer. Mas, enfim, ao voltar para o hotel, fui visitá-lo no quarto para ver se havia alguma situação. Ele estava na mesma posição que nós deixamos ele lá, completamente embriagado e, entre os livros, vários informadores e tal. E ficou nessa posição lá e eu saí, quer dizer, pelo menos não tinha nada de grave. E no outro dia eu fui ver essa partida de forma muito atenciosa. E cheguei antes na sala de jogo para ver o que iria acontecer. Como chegaria Tal, como chegaria Kasparov para jogar. Kasparov de brancas e Tal de pretas. E eu me sentei logo na primeira fila para ver
realmente o que acontecia. Kasparov chegou super na hora, bem alinhado, cheiroso, tirou o relógio, botou em cima da mesa, posou para os fotógrafos. Eu digo, será que ele está fazendo uma fantasia dessa mesmo? Não é possível, mas em todo caso, pode ser que sim, né? Cinematograficamente. E aí, muito bem, 5 minutos se passam e chega Mikhail Tal. Chega com a mesma roupa que ele estava no dia anterior. Chega com a barba por fazer. Chega realmente desalinhado, cabelo meio troncho, tal. Chega, cumprimenta e senta na mesa. Então, eu fiquei vendo que ele tinha acabado de sair do quarto naquele momento, não fazia 10, 15 minutos, no máximo, e tinha se dirigido para jogar com o então campeão do mundo, Garry Kasparov, de pretas na Copa Mundial de Reykjavik. E esperei o início da partida. Foi uma partida com um início teórico, uma peão-dama, defesa eslava, e lá pela altura do lance 15, Kasparov toma um peão central de Tal. Um peão que está em D5, cai. E eu vi que aparentemente parecia ser uma coisa arranjada, né? Que Tal põe a mão na cabeça e Kasparov, com elegância, faz o lance bastante enérgico, toma em D5 como se tivesse descoberto o grande lance da posição. Então eu realmente me chateei com aquilo e disse, a coisa é forjada, eu não quero ficar aqui não. Eu vou, sabe uma coisa, eu vou esparecer um pouco, porque eu não quero ficar vendo isso aqui. E saí do cenário e fui a um shopping próximo, em Reykjavik, fui assistir um filme, para distrair um pouco, sei lá. E fui, e depois de ver essa película, retornei à sala de jogo. Todas as outras partidas tinham acabado. A única partida que continuava, para minha incredulidade, era Kasparov e Tal. E Kasparov com um peão a mais. E chega um momento em que, aparentemente, Kasparov força a troca das torres e para entrar no final de rei-peões com um peão a mais. Então, eu pensava que a situação não era o que eu tinha pensado, que era uma situação, né, de maior complexidade para não dar pinta nenhuma de que havia um acordo nisso. E joga o final de rei-peões contra Tal com um peão a mais. E Tal encontra uma manobra e empata o final. Por incrível que pareça, com um peão a menos, empata o final. Essa partida em Reykjavik, Kasparov Tal, você deve ver como é possível que o homem chegou naquele estado de situação para jogar contra Garry Kasparov, perde um peão e no final consegue empatar com um peão a menos. Para mim, então, me convenci que eu estava ali diante do gênio de todos os gênios. Porque hoje em dia, como você, grande mestre, deve saber, nenhum grande mestre ousaria chegar numa condição dessa para jogar contra Carlsen, contra quem fosse, muito menos, né, campeão do mundo. E Tal, lamentavelmente, chegou, jogou e não perdeu, como eu pensei que ele ia perder. Por isso, não posso ter a imagem de qualquer outro jogador no mundo que só possa ter jogado essa partida por ser gênio. E nas condições de gênio conseguiu empatar com Kasparov. E nas condições que se encontrava para jogar a partida. A razão da minha conferência, Misha Tal, o gênio de todos os gênios. Bacana. Essa história é interessante e provavelmente não foi a única vez que ele recebeu algum tipo, alguma ordem. Antes de falar um pouquinho da sua parte política, eu só queria fazer um pequeno parênteses, né? Você falou que o UF vinha para o Brasil de tempos em tempos, né? Você ajudava. Em 2001, quando eu tinha 16 anos, eu lembro de uma oportunidade muito importante para mim, que foi jogar uma simultânea dele em Araraquara. E foi algo que me marcou muito, né? Então essas experiências realmente têm um efeito ali no interiorzão, meio de nada, né? Do lado da minha cidade, que era de São Carlos, e foi algo que me marcou bastante. E assim, a partida empatou na simultânea, e ele, no meio da simultânea, ele para 10 minutos para analisar a posição final comigo, porque ele achou interessante. Aí alguém em algum momento fala, acho que você tem que seguir a simultânea. Aí ele foi lá e jogou o resto, mas assim, eu nunca imaginaria que um cara com aquele renome poderia parar e analisar comigo no meio. Então, e essa experiência dele estar no Brasil com certeza me
me ajudou. Eu estava lá, né, com ele, né? Sim, sim. Em Araraquara? Araraquara. Estava, né? Isso. Essa história é interessante. Perfeito. Agora, vamos falar da parte política, assim, fica à vontade para falar do que você acha interessante, mas eu acho que o ponto que, por exemplo, quem já leu o livro dos predecessores do Kasparov ou algumas outras coisas, talvez não conheça muito, mas vai lá em algum momento acha o seu nome escrito e que você concorreu à presidência da FIDE. Então, se você puder explicar um pouco o que foi essa situação, né? Porque eu acho que é interessante. Não, a história da minha concorrência à FIDE advém da minha presença em Moscou em 84, durante o primeiro match. Né? O primeiro match Karpov-Kasparov, que o match começa 5-0 para Karpov. Eu vejo toda a diretoria da esporte, de xadrez, da federação, Campomanes, todo mundo feliz da vida pela vitória de 5-0 de Karpov contra o intruso que estava atentando contra a hegemonia de Karpov. E, de repente, testemunho que, a partir das derrotas e da luta de Kasparov para não ser derrotado de maneira fragorosa, consegue chegar a 5-3 e vejo o desespero das autoridades mancomunadas com Florencio Campomanes, presidente da FIDE, que tinha um filho que estudava na Universidade de Moscou, isso eu apurei lá. Quer dizer, ele estava completamente envolvido, né, pelo sistema soviético, que era o sistema que mandava dentro da federação e no comitê de esportes, em que Karpov era o exemplo, Karpov era o ídolo. Era o nome premiado do Partido Comunista Russo. De modo que Kasparov era um inimigo a ser batido. E se fosse batido por 6-0, tanto melhor. Mas não foi batido. Ele conseguiu reagir. E o match foi paralisado com 5-3 e deu uma grande confusão mundial, com os protestos dele e todo mundo no lado ocidental defendendo ele, porque ele tinha condição de ganhar o match se o match continuasse. Bem, voltamos então a 85, que é o ano então da desforra. Ele tinha que provar que ele poderia ter ganho o match no ano anterior. E então, novamente, uma pressão muito grande do Comitê Estatal de Esporte da Federação contra Kasparov. Eu percebi isso junto a outros jornalistas. Era uma perseguição dura, ele estava sujeito a qualquer coisa a ser punido. Ele estava jogando sob ameaça. Isso eu fui testemunha. Então, quando ele ganha o título, me vem a possibilidade de ajudá-lo a manter o título, porque eu sabia que ele iria sofrer muito, mesmo sendo campeão do mundo, porque ele tirou o título de Karpov, que era a figura exemplar do Partido Comunista. E Gary Kasparov era, como diria, um subversivo, vindo lá de Baku, no Azerbaijão, né, e que se apoderou, de repente, da coroa do xadrez mundial dentro de Moscou e contra um russo chamado Anatoly Karpov. E achei que Campomanes, comprometido com os russos, era um fator realmente negativo para o xadrez, porque ele protegia apenas o Karpov e queria, enfim, danar ou estragar o mundo do xadrez, porque mesmo sendo campeão do mundo e brilhante, como era Kasparov, ele ia sofrer muito. E resolvi, então, de acordo com o mestre Kine, apresentar essa sugestão a Kasparov, inclusive na festa, porque eu disse a ele que eu acompanhei por 2 anos a luta dele, terrível, para se tornar campeão do mundo. E a conquista, e não estava garantido de que ele ia ter boa vida, e que precisava de alguém para dar um apoio a ele. E, nesse caso, eu apresentaria meu nome para concorrer com o senhor Campomanes e mostrar ao mundo que havia um complô contra o próprio Kasparov. Foi isso. Então ele disse, tudo bem, vamos fazer o seguinte, você daqui um mês vai à Holanda, que eu vou jogar um match com Timan, e lá nós fecharemos o pacote da sua candidatura. Pois muito bem. No mês seguinte ele jogou em Hilversum, na Holanda, o match programado com Timan. E eu estive lá, eu fui até lá. E na primeira reunião que Kasparov teve comigo sobre esse assunto, o novo campeão do mundo, e ele sabia o que eu tinha falado para ele, que o processo de perseguição ia ser implacável, ele não ia ter sossego, disse para mim, quantos votos você tem? Eu falei para ele, eu não tenho nenhum voto até agora, eu não sei nem se terei votos no Brasil, não sei nem se terei do Brasil.
Mas uma coisa fique certa, e eu vou acertar com você aqui. O voto mais importante que eu preciso para ser um candidato forte, primeiro, do seu apoio, que eu já estou tendo, mas também o voto da União Soviética. Nessa altura, o voto da União Soviética valia por 30 votos. E ele bateu na mesa e disse, pode deixar, eu sou o campeão do mundo, eles vão votar por você. Eu disse, veja bem o que você está falando. No Brasil, eu fiquei sabendo que houve uma assembleia e o mestre Helder Câmara teve que subir na mesa para me defender o meu nome como candidato à presidência da FIDE, porque outros invejosos não queriam apoiar o meu nome. Brasileiros invejosos, ou com mágoa, ou com alguma coisa, achavam que não deviam. E o Helder, eu fiquei sabendo, no Clube de Xadrez São Paulo, subiu na mesa, botou o sapato e disse, vamos apoiar e acabar com essa história. Então, eu no Brasil recebi o apoio dessa maneira. Mas em Dubai, durante as eleições, foram duas difíceis, o Campomanes tinha o suporte da Rússia. Isso, né? Isso foi em 86. Campomanes lutou comigo, mas ele tinha o suporte da Rússia. E Kasparov não tinha esse suporte, que eu sabia que não tinha. E durante as eleições, lá em Dubai, 3 dias antes da cerimônia de eleição, do dia da eleição, veio a decisão do Comitê Estatal Russo, muito embora o Kasparov ligasse todo dia para Moscou para saber se poderiam trazer a informação de que estavam me apoiando, o representante russo chegou e disse que a Federação Soviética de Xadrez apoiava Campomanes. E eu mostrei a Kasparov que eu estava certo quando fiz a pergunta a ele. Eu só quero o voto da União Soviética, que você disse que ia me dar, mas não veio. Esse voto não é contra mim, é contra você. E você sabe o que vai acontecer. Resultado, para não criar um problema maior, junto com os soviéticos e no mundo, os russos trouxeram 20 procurações, a lá que se faz aqui no Brasil, para eleger os presidentes das entidades, e com 20 procurações davam uma margem de votos vantajosa para Campomanes. E eu resolvi retirar a minha candidatura para não compactuar com uma situação dessa, em que 3 dias antes das eleições, os russos vieram decidir as eleições. Então, a votação seria uma farsa. E eu não quis participar disso. Por isso, eu retirei minha candidatura e o Campomanes foi aclamado, né, entre aspas, como novo presidente da FIDE, ou continuando com a dinastia russa e karpofiana, que se viu nos anos seguintes. Porque, a partir daí, neste mesmo ano de 87, no ano seguinte, 87, Kasparov teve que defender seu título mais uma vez contra Karpov. Em 90, a mesma história se repetiu, certo? De modo que, então, é o período que Campomanes fica, que os russos ficam manuseando ele e obrigando Kasparov a defender seu título a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos. Teve em 86, ele já tinha defendido, quando houve as Olimpíadas de Dubai, ele já tinha defendido em Londres e Leningrado. Então, ele passou um sufoco terrível como campeão do mundo, né? Eu tinha advertido ele. Você tem que dar o voto na Rússia, porque, caso contrário, você vai pagar caro por isso. E ele pagou. Ele defendeu o título 5 vezes contra o mesmo adversário, por conta de que ele estava quebrando a hegemonia da figura mais importante na Rússia, que era Anatoly Karpov. E eu quis ajudar, mas não pude ajudar, porque o voto russo não veio para mim. Foi esse o final dessas eleições. Não, acho que é muito bacana você deixar o seu relato, porque, por exemplo, todo o material que eu já consegui ler é muito pouco, então nunca dá para entender totalmente o que aconteceu. As nuances, né? Exato. Agora, enfim, queria agradecer de novo sua presença, né? E, de novo, a gente poderia falar sobre um monte mais de coisa, então eu queria deixar aberto aqui o espaço para você deixar suas considerações finais ou falar mais alguma coisa que você ache interessante ou relevante. Pode ficar à vontade. Obrigado, Felipe. Você é um grande mestre que eu gosto muito pelo seu modo de se comportar, da forma como você trata os enxadristas.
Isso denota que você também tem grande amor pelo xadrez. Eu basicamente sou um enxadrista que amo o xadrez. E vejo que, lamentavelmente, neste momento que vivemos, da epidemia, o xadrez passou, de um momento para o outro, por uma área que eu nunca quis habitar, que é a área da tecnologia e dos computadores. Porque quando eu estive em 97, em Nova York, vendo o match Kasparov e Deep Blue, eu vi que o computador seria um problema para o xadrez. E, lamentavelmente, estou vendo isso como verdade. Em 97, eu fui a Nova York e vi o match, as 6 partidas de Deep Blue e Kasparov, e saí de lá convencido que um grande dano ao xadrez estava sendo criado e sendo forjado pela intromissão do computador no jogo. E hoje, com a pandemia online, o xadrez virou não mais um jogo para se pensar, é um jogo de rapidez, de equilíbrio manual e rapidez. E isso me deixou, esse ano, totalmente fora de interesse sobre o jogo de xadrez online, partida rápida, partida de 1 minuto, partida de 30 segundos, coisas assim absurdas que eu, quando comecei, nunca imaginei que ia passar. Então eu vejo com uma certa tristeza que o próprio Kasparov, que sofreu tanto para sustentar o xadrez clássico, o xadrez de qualidade, o xadrez bonito, tenha também colaborado para criar o xadrez artificial, o xadrez virtual, né? Porque o computador nada mais é do que um xadrez virtual. E que todo mundo hoje quer aprender a jogar xadrez, quer aprender pela internet. Não vão aprender a jogar xadrez pela internet. Vão suar, nunca vão aprender a jogar. Porque uma vez o grande mestre Ljubojevic me falou o seguinte: xadrez não se aprende. Lincoln, xadrez não se aprende. Xadrez se entende. E quem for aprender xadrez pela internet, no meu modo de ver, e na opinião do grande mestre Ljubojevic, não vai entender. Pode aprender a jogar, mas entender não vai. Muito difícil. O entendimento é uma coisa que você ganha lendo, que você ganha estudando. E a internet, na sua velocidade, na sua rapidez de informação, não permite essa absorção do que é a essência do xadrez. Você mesmo, grande mestre, aprendeu antes dessa época de internet, creio eu. Você não se dedicou a aprender xadrez na internet. E hoje chegou a grande mestre, mas se fosse a partir de hoje, seria muito mais difícil. É essa, portanto, o meu lamento, depois de tantos anos dedicado ao jogo, e de tanto admirar o jogo, que eu vejo as partidas de Carlsen, que, aliás, eu estive acompanhando, não sei se você sabe, os 2 últimos matches de Carlsen. Carlsen Cariaco em Nova York e Carlsen Caruana em Londres. Quer dizer, eu me acostumei a acompanhar matches do Campeonato Mundial. E eu senti uma atmosfera completamente diferente dos grandes matches que eu vi no passado. Uma coisa assim muito árida, né? Computador, todo mundo analisando com computador, ninguém procura a ideia do grande mestre numa situação quase natural, como eu via no passado. Então, eu fiquei muito triste com isso, porque eu não me dedico com computador, não jogo em computador, não jogo em online, nem analiso nada com computador. Tenho horror. Então, acho que é uma tristeza ver o xadrez caminhar nessa direção tecnológica, apoiado por um cérebro, né, no silicone, resolvendo os problemas, quando ele mesmo, o homem, poderia resolver de uma forma mais humana, né, não artificial. Então, esse é o meu lamento, a minha consideração final, que apesar de todos esses anos de boa experiência, eu chego ao final, vamos supor, da carreira e da história, vendo um novo caminho para o jogo, que ou seja, o tecnológico, o online, como estamos vivendo. E esse novo caminho, eu acho que não é o caminho adequado para o jogo, infelizmente. Agradeço a sua seu honroso convite para esse colóquio, né, esse bate-papo, mas era necessário dizer a você algumas novidades que eu achei importante, e para a comunidade enxadrística, de um modo geral, que, como você, na parte relativa às eleições, não sabia muito ou quase não sabia de nada. Então, eu fico com esse registro para mim marcado e vou encaminhar essa nossa entrevista para outros amigos que precisam também conhecer
e saber de detalhes importantes da história do xadrez até aqui. Muito obrigado, Lincoln. Acho muito interessante e enriquecedor essa nossa entrevista. Tenho certeza que vocês acharam interessante também aí, pessoal. E até mais e até a próxima. Tchau, tchau.